Nós gostaríamos de ler um texto bem conhecido e que está muito falado, está muito usado a partir do dia 8 deste mês, 8 de março, nós começamos então um propósito de oração, de jejum nas madrugadas. E nós estamos batalhando aí de joelhos, dependendo do Senhor, nas madrugadas. E o nosso texto básico está em 2 Crônicas 7, 14. Este é o versículo, é o tema da nosso propósito, da nossa campanha. E hoje nós vamos falar um pouco em cima deste texto, deste versículo. E nós gostaríamos de falar sobre a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. E estava agora à tarde meditando ainda mais sobre isso. Isso já está no meu coração há alguns dias, falar a respeito desse texto. Mas o Senhor me falava com muita clareza: eu sou soberano. Eu sou soberano. Eu criei os céus, eu criei a terra, tudo que existe neles foi eu que criei. E eu os mantenho. E essa prova, a prova disso está lá no Salmo 24. O Salmo 24 inicia com essa afirmação. Deus dizendo: meus são o céu e a terra e tudo que neles há. Ele não apenas criou e deixou, Deus mantém, Ele sustenta. Queridos, existem alguns princípios que nós podemos chamar de princípios universais e imutáveis. Em especial, se referindo a Deus. Deus, Ele é. Pronto, acabou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um e é imutável. Ele sempre foi, é e será o mesmo. Não muda, isso jamais vai mudar. A sua palavra é imutável. Isso independe de nós crermos ou não, de nós aceitarmos ou não. Eu sei que o nosso mundo hoje, ele é bem eclético. Existem várias crenças, várias denominações e opiniões diversas a respeito de divindade. Mas há um consenso da maioria que Deus Ele é Deus. E a ciência ainda não conseguiu provar que a origem do universo e de todas as coisas não veio de Deus. Eles estudam, eles teorizam, mas acabam se dobrando. Não tem como o que existe ter surgido do nada. Não tem como explicar isso. Só pode ter um ser superior. Eles às vezes não chamam de Deus. Eles às vezes não querem se dobrar a essa verdade. Mas Deus é o Criador de tudo que existe. Outra coisa, a sua palavra. Alguns dizem que neste livro, contém a palavra de Deus. Não é, mas contém. Obrigado, servo do Senhor. Alguns dizem não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Se formos fazer uma análise bem racional, em parte eles têm razão, porque este livro foi totalmente inspirado por Deus, de capa a capa, e foi escrito originalmente em língua que nós não conhecemos, nós não dominamos. E essa palavra, este livro, essa mensagem, precisou ser traduzida, contextualizada e adaptada. Então, existem, sim, algumas palavras, algumas adaptações. O apóstolo Paulo, escrevendo alguns textos, ele dizia: olha, eu vou aqui colocar um colchete, eu vou colocar aqui um parêntese,
porque isso é de mim mesmo. Eu precisei acrescentar aqui para fazer sentido, porque não seria possível traduzir ou interpretar no original tal afirmação. Mas nós temos que nos dobrar, todos vão ter que se dobrar, de que a mensagem original é a mesma, e ela é preservada, e ela está aqui na palavra. Mesmo que nem tudo aqui seja da palavra, seja a mensagem, mas toda a mensagem está aqui, e ela é inerrante, não pode ser mudada, de jeito nenhum. Então precisamos concordar com isso, não importa o seu nível intelectual, não importa a sua raça, a sua etnia, a sua nacionalidade, Deus é Deus, e Ele é soberano. Outra coisa que Deus é, Ele é santo. Deus, Ele não faz negociata, Deus não faz acordos, Deus não tem o jeitinho, nem brasileiro, nem americano, nem francês, Deus não tem. Ele é e pronto, é santo, é imutável, e Ele é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele é atemporal, Deus é Deus, isso não tem como nós discutirmos. Ninguém tem autoridade, ninguém pode provar ao contrário disso. A palavra diz, ainda aqui nesse texto, que todas as coisas revelam Deus. A própria natureza revela Deus. Os poderes. O homem, por mais que ele estude, por mais que a ciência se desenvolva, jamais ele vai poder criar aquilo que Deus criou com a mesma perfeição. O ser humano, por exemplo, tem por aí, na NASA, em outras empresas tecnológicas, robôs, mas robôs que foram criados com 1,50 m, com 70 kg, com certa capacidade, e isso não vai mudar. O robô não vai crescer, o robô não vai engordar, ele não vai emagrecer, ele não vai aumentar e nem diminuir a sua capacidade. Ele foi criado por um ser imperfeito, enquanto que o ser humano, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele cria um embrião formado por um espermatozoide, um óvulo no útero de uma mãe, em tamanho microscópico, e de repente, isso tudo desenvolve, e com 9 meses de idade, todos os órgãos estão formados, os sentidos estão funcionando, estão prontos para sair do útero e viver. E passados alguns anos, este corpo vai crescendo, se desenvolvendo, com muita perfeição. Haja visto o sistema sanguíneo, que maravilha! O coração, junto com o cérebro, com os rins, com o fígado, com demais órgãos, consegue filtrar, oxigenar, bombear o sangue, por vias que, se emendadas e medidas, dão mais de 8 milhões de quilômetros. Dizem que daria para dar algumas voltas ao redor da Terra, se você emendar todas as suas veias, as suas artérias, todos os seus capilares, se emendasse, e esse corpo maravilhoso oxigena e faz com que o sangue trabalhe em todo esse corpo, em todo esse sistema, com toda a perfeição, e o ser humano jamais vai conseguir criar isso. Tem que se dobrar a Deus. A perfeição do corpo humano jamais vai ser superada, jamais vai ser imitada, jamais isso ocorrerá. Nós precisamos nos dobrar diante desse Deus. Você precisa se dobrar diante desse Deus. A humanidade precisa se dobrar diante desse Deus. As nações, o mundo precisam se dobrar diante deste Deus. Deus nos criou
à sua semelhança, parecido com Ele, quase deuses, perfeitos. E nós optamos por desobedecer, nós optamos por nos rebelar, e tínhamos essa capacidade dada por Deus, e daí começou então a degradação do ser humano, não só do corpo humano, mas também da mente humana, das emoções humanas, da racionalidade humana. O homem se degradou completamente por causa do pecado, e com ele também a natureza e tudo que foi criado, os animais, e nós passamos a ser suscetíveis a doenças, a depressões, a todo tipo de pestilência e de morte. Nós provocamos isso. E hoje o mundo está vivendo assombrado, o mundo todo, porque um vírus está, de fato, prejudicando a saúde e a paz da humanidade, e já ceifou muitas vidas e patrimônios. Um vírus, e existem muitos por aí, e se Deus permitisse assoprar sobre nós algumas bactérias, alguns vírus, nós todos iríamos a óbito imediatamente, e pelas misericórdias do Senhor, nós ainda estamos vivos. E o que mais me chama a atenção, que me chamou a atenção na meditação dessa palavra, é que mesmo assim, a humanidade não tem se dobrado completamente diante desse Deus. Quando nós estudamos o povo, lá os judeus, vivendo lá no deserto, e depois mesmo na terra prometida, quando esse povo, de alguma forma, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor mandava uma pestilência, ou permitia uma pestilência, ou uma perseguição, e eles se arrependiam, e voltavam-se para o Senhor. Mas nós estamos cada vez mais rebeldes e contumazes, e nós não nos sensibilizamos mais. E hoje estava vendo uma emissora dizer que só hoje morreram várias milhares de pessoas, e não saiu lágrima dos meus olhos, e eu não fiquei chocado. Nós estamos ficando pedrados, insensíveis, nós estamos ficando assim, nada nos assusta, e nós vemos aberrações na televisão, e programas que demonstram todo tipo de imoralidade, isso não nos escandaliza. E nós vemos meninas de 9, 10 anos ficarem grávidas, abortarem, e isso não nos escandaliza? E os presídios estão cheios, isso não nos escandaliza? E pais coabitam com seus filhos, e filhos com seus pais, consensual ou não, mas isso não nos escandaliza. Nós somos convocados para uma campanha de oração e jejum, uma semana, a adesão é mínima, 21 dias, menos ainda. Nós estamos andando a passos largos para a derrota, e estamos acomodados com isso. Você talvez esteja acomodado com isso. Os cristãos estão acomodados, os não cristãos não querem nem saber. Às vezes eu fico vendo jogos de futebol. Agora mesmo vi o Goiás Esporte Clube ser desclassificado da Copa do Brasil. Perdeu por 3-1 de um time pequeno. Mas aquele time do Goiás, que segundo os repórteres era o superior, nem sei se é de fato, deixaram o adversário ganhar, apáticos. E eu fiquei pensando, se eu estivesse lá no campo, eu ia tentar driblar, entrar nessa área, fazer um gol, eu ia dar o meu sangue, eu ia tentar mudar o resultado, porque a derrota ia desclassificar o time do campeonato, e eles iam perder uma grande quantidade de dinheiro, mas cederam a vitória
com uma certa facilidade. Meus queridos, o que está acontecendo? Glória a Deus. O que está acontecendo? Já vi pregadores falando nesses dias que Deus está castigando o povo com coronavírus, que Deus está isso, está aquilo. Eu não creio nisso. Nós estamos, sim, buscando todas essas derrotas e essas tristezas, essas mortes, com a nossa apatia, com a nossa inércia. Essa culpa é nossa mesmo. Estava lendo um texto aqui, Romanos, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 29, lá vai falar exatamente do que está acontecendo nos nossos dias hoje, que o homem se tornou amante de si mesmo, se tornou soberbo, presunçoso, jactancioso, malicioso, imoral, e Deus nos entregou a sua própria sorte. Lá fala isso. E depois você vai lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então não é Deus, é uma lei natural da semeadura. Você estudou, você se preparou, você se esforçou e galgou um bom salário, um bom emprego. Natural. Enquanto que não fez isso, vai te servir. É uma lei natural. Você se prepara, você come bem, você faz exercício, você se cuida. E de repente você até contaminado com corona, com qualquer outra coisa, você tem mais resistência. Você se preparou para isso. Mas quantas pessoas que vivem a vida de qualquer jeito, não têm mínima resistência, nem física, nem emocional, nem espiritual, e se quer, e cai, se queda, não fica de pé. Você plantou, você colhe, é natural isso. Então, queridos, se nós formos imaginar, formos pensar, formos fazer um retrospecto dos últimos 50, 100 anos, quantas atrocidades o ser humano, a humanidade cometeu diante de Deus, desde o Holocausto, quando milhares de pessoas foram mortas, incineradas, colocado em espaço com veneno, só porque eram diferentes, criam diferentes. Quantos e quantos assaltos, quantos genocídios, quantas imoralidades têm acontecido nos últimos anos, os últimos 50, 100 anos, diante de um Deus que é santo. Como está o coração de Deus com essa humanidade? Como está o coração de Deus? Triste, decepcionado, se é que ele pode se decepcionar, mas certamente Deus está irado, e se não fosse as suas misericórdias, como diz Jeremias, nós já seríamos consumidos há muito tempo. Então, vem esse versículo, 2 Crônicas 7, 14, que diz o seguinte: era um momento memorável, eles estavam inaugurando um templo, um lugar onde Deus iria habitar, e Deus fala: se este povo que se chama pelo meu nome, para quem é este povo? Você e eu, é quem tem Ele como Deus, é quem o reconhece como Senhor. Se este povo que se chama pelo meu nome, no Brasil dizem que é 33 milhões de pessoas, um terço da população, um terço, né? Não, mais, muito mais. Quanto é aí? Nós temos 210 milhões,
33%, qual é 33 milhões, é quantos por cento aí? 20%, né? 20 e poucos por cento. Então nós temos aí este povo que se chama pelo meu nome. E ele fala, se esse povo se humilhar, sair do seu pedestal, sair da sua arrogância, da sua jactância, da sua soberba, sair do trono e me colocar, se esse povo deixar que eu fale ao seu coração, se esse povo deixar que eu o guie, que eu o ilumine, e orar, e me buscar, se converter os seus maus caminhos, se é uma condição, uma partícula condicional aqui, se este povo, então eu vou ouvir a oração deste povo, eu vou perdoar os pecados desse povo, e eu vou sarar a sua terra. Se nós colocamos esse versículo aqui em contraste com Gálatas 6, 7, lá diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você semeou espinhos, vai colher espinhos. Você semeou abrolhos, vai colher abrolhos. Mas o texto aqui diz, se você se humilhar, orar, buscar e se converter, o Senhor vai te ouvir, perdoar e sarar a sua terra. Vai converter os seus espinhos em flores, os seus abrolhos em alface. Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar. Então nós estamos andando como que no corredor da morte, e calados e passivos e omissos, mas se nós nos humilharmos, entendermos que nada somos, nada podemos fazer, certamente, queridos, que o Senhor vai nos ouvir, Ele vai te ouvir, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai mudar a sua sorte, é promessa dEle, e a palavra não falha, nunca, jamais, o Senhor não pode ir contra a sua promessa, é na natureza dEle. Deus falou, está falado, como diz a música do pastor João Manuel. Entende, queridos, isso? É possível entender isso? Nós precisamos olhar para trás, examinar nós mesmos, e também olhar para os nossos antepassados. Nós precisamos pedir perdão a Deus para os nossos avós, nós precisamos pedir perdão a Deus por tanta afronta que já chegou ao seu trono, por essas gerações, por essas pessoas, fazer igual fazia Jó. Jó orava por ele e pelos seus filhos, e até pelos pecados que talvez eles tivessem cometido sem ele saber. Nós precisamos fazer isso, e certamente nós vamos ter dias melhores, e se, como diz aquela música, mesmo que as águas do mar não se abrirem, nós vamos passar por cima delas. Tivemos que enfrentar o Covid, vamos enfrentar, com galardia, com a proteção do Senhor, e se formos levados, vamos para o céu, amém? Então para nós não tem derrota, se formos para a cama, Ele pode nos levantar, se morrermos, vamos para o céu, não tem derrota para os filhos de Deus, mas essas nações, o mundo, as pessoas que estão aí fora, precisam da sua intercessão, precisam da sua humilhação, precisa que você realmente testifique do amor deste Deus. Deus é dínamos, é poder, e nós precisamos mostrar isso por esse povo. Amém, queridos? Amém ou não? Podemos orar então? Podemos fechar nossos olhos? Você pode fechar seus olhos? Nós podemos e devemos interceder por as pessoas que estão aí fora. Muita gente, neste momento, ainda estão na promiscuidade, na imoralidade, estão nas bebedeiras, estão fumando, se drogando, se prostituindo. Como que apático, não sabe que estão no corredor da morte, e nós precisamos interceder por eles. Nós precisamos orar por essa nação e por as nações,
precisamos orar pelo mundo. Quantos males o meu avô cometeu? O meu avô foi um homem totalmente impuro, insensível, e ele desagradou muito o coração de Deus. E eu posso quebrar essa raiz de iniquidade com a oração. Eu posso fazer isso, você também pode. Faça isso, interceda pelos seus vizinhos, interceda pelas nações, interceda pelo mundo. Os nossos governantes, que se acham deuses, estão usando inclusive essa catástrofe toda, muitos deles para se enriquecerem ilicitamente. Orem, vamos interceder, baixe os seus olhos, baixe a sua cabeça, sinta isso, queridos, coloque o seu coração nisso, tenha misericórdia agora das nações. Misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro, faça isso agora. Eles precisam, e nós precisamos também dessa intercessão, amém? Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar diante do Senhor todas as nações, este mundo, ó Deus. Muitas pessoas ainda não te reconhecem como Deus, não reconhecem Jesus como Salvador, não sentem o mover do teu Espírito, ó Deus. E muitos ainda, ó Deus, desagradam o Senhor, ou por ignorância, ou intencionalmente. Muitos ainda provocam a sua ira, ó Pai, e eu sei que o Senhor ainda tem misericórdia, o Senhor ainda, ó Deus, está, ó Pai, ainda, ó Pai, suportando por um pouco, e a sua ira, ó Pai, não foi derramada. Ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor, ó Pai, ainda é capaz de ouvir o clamor do teu povo, o Senhor ainda é capaz de ouvir o clamor, ó Deus, dos teus servos. Ó Deus, existem pessoas agora de joelhos, existem pessoas, ó Pai, que estão intercedendo, tem pessoas se arrependendo, tem pessoas se humilhando, ó Deus, e o seu coração ainda se sensibiliza com isso. Tenho certeza disso, papaizinho. Ó Deus Todo-Poderoso, venha mudar nossa sorte, venha mudar, ó Deus, a sorte dessa geração, dessas crianças, ó Pai, que estão crescendo neste mundo tenebroso, meu Deus. Os jovens, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, muda o destino dessa nação, Senhor Deus. Ó Pai, intercedo agora pelos nossos governantes, ó Deus, pelo presidente dessa nação, pelos ministros, senadores, governadores, ó Deus, secretários, prefeitos, meu Deus Todo-Poderoso, que não haja, ó Deus, o aproveitamento dessas catástrofes para o enriquecimento ilícito, Senhor Deus. Quebranta, Senhor Deus, quebranta, ó Pai, e aplaca esse vírus, Senhor Deus, por misericórdia ao teu povo, Senhor. Pai, nós te pedimos isso, porque cremos que o Senhor pode todas as coisas, e que o Senhor é soberano, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.